Oremos. Ele estava lá. É que ele nunca casou, ele estava meio nervoso, né? Então vamos. Vem cá, Márcia, vem para cá. Bonifácio, vem para lá. Isso. Isso aqui tem um mistério, né, gente? Aqui, durante a vida das dois, às vezes eles vão ter que trocar de posição, né? Pai querido, nós somos gratos por estarmos aqui reunidos na Tua presença e diante dessa plateia, dessas testemunhas, para realizar essa cerimônia matrimonial religiosa desse casal que o Senhor permitiu que se conhecesse e que tivesse um relacionamento a dois e agora estão concretizando diante dessas testemunhas e diante de Ti. E nós pedimos que as Tuas bênçãos continuem na vida deles, dos seus familiares, para a glória do Teu nome. Amém. Pode sentar, gente. Nós estamos aqui diante de Deus e diante de todos vocês para realizar um sonho da Márcia, um sonho do Bonifácio, de unirem-se diante de Deus nesse laços matrimoniais. E eu, para realizar essa cerimônia, gostaria de perguntar: Francisco Bonifácio, é de sua livre e espontânea vontade contrair matrimônio com Márcia Cristina? Sim. Márcia Cristina, é de sua livre e espontânea vontade contrair matrimônio com Francisco Bonifácio? Sim. Então, diante da decisão de vocês, e eu, imbuído da autoridade me dada por Deus como ministro do Evangelho e pela nossa nação da República Federativa como pastor e juiz de paz, vou realizar então a cerimônia matrimonial de vocês, religiosa, dando alguns conselhos. Eu gostaria de ler um texto bíblico em Romanos capítulo 8, que é conhecido, versículo 31, diz o seguinte: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nos entregou, será que também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu gostaria de fazer uso desse texto para trazer alguns conselhos para vocês. A princípio, esse texto não parece propício para o casamento. Com certeza, quando Paulo escreveu, não era essa a ideia que ele tinha. Mas eu achei importante trazer para a reflexão de vocês. O apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós. Eu gostaria de frisar aí esse pronome, primeira pessoa do plural, nós. Porque até então era Bonifácio dizia eu, Márcia dizia eu. Agora, a partir de hoje, não é mais eu e eu, nós, vocês. E o apóstolo Paulo está dizendo: que diremos, pois, essa coisa? Se Deus é por nós. Então vocês têm que entender que a partir de agora vocês formam um casal. É uma unidade, mas é plural. É um casal formado de um homem e uma mulher, com as suas necessidades, com os seus defeitos que todos nós temos, né? Mas também com as qualidades. E é importante que no casamento a gente olhe sempre para as qualidades, que nós somos peritos sempre em frisar os nossos defeitos, mas precisamos priorizar as nossas qualidades, e Deus nos formou assim. E Deus olha para nós sempre enfatizando as nossas qualidades, e todos nós temos qualidade. Nós precisamos entender que a partir de agora não é mais o dinheiro do Bonifácio, não é mais o dinheiro da Márcia, não é mais a casa do Bonifácio, o apartamento da Márcia, é o dinheiro nosso, dos dois. É a casa e o apartamento nosso, dos dois. O relacionamento é isso. E por isso que eu gostaria de frisar isso. Paulo fala: se Deus é por nós, Ele é pelo Bonifácio, Ele é pela Márcia, mas agora é pelos dois, é nós, é plural. Vocês estão constituindo agora uma família, com cada um com as suas necessidades, como eu disse, qualidades e defeitos, mas são um casal. Não são os casais, é um casal. Dentro dessa pluralidade somos nós.
Então Paulo diz, se Deus é por nós. Outra coisa que eu queria frisar nesse versículo e trazer para vocês, Paulo começa, se. O que significa essa palavrinha tão pequena? Monossílabo se. Na realidade, é uma interjeição de condição, se. O apóstolo Paulo está dizendo, se Deus é por nós, ele não diz, Deus é por nós. Nós sabemos que Deus é por nós, mas por que ele fala se? É uma condição. Porque Deus quer estar a favor daqueles que o convidam, daqueles que se relacionam com Ele. E o texto diz, se Deus é por nós. Então, é importante que vocês convidem Deus para fazer parte da união de vocês. Convidem Deus para fazer parte do lar de vocês, da intimidade de vocês. Se vocês fizerem isso, lembra? Se, essa condição. Se vocês fizerem isso, com certeza Deus será por vocês. É importante entender que o casamento foi estabelecido por Deus lá no Éden. Deus formou todas as coisas e colocou o homem, mas percebeu que o homem precisava de uma parceira. E ele vai lá, do próprio homem, constrói a mulher, faz a mulher. E diz, olha, agora essa é osso dos teus ossos, carne da tua carne. É a varoa, porque do varão será tirado. Então, na ótica de Deus, a mulher faz parte do homem. E é exatamente no casamento onde essa união se solidifica, se consolida. E Deus aí no controle, unindo vocês, dirigindo vocês, abençoando vocês. Então, Paulo fala, se Deus. Então, é importante que Deus faça parte da união de vocês. É Ele que vai orientar, que vai dirigir, que vai proteger e que vai providenciar tudo aquilo que vocês precisam como casal, como família. E o apóstolo Paulo continua, né? Se Deus é por nós, aí ele diz, quem será contra nós? E a gente aqui na igreja, nós temos o nosso refrão, né? Ninguém. Mas sabemos que existem muitas coisas que é contrário a nós individualmente, como casal também. E eu gostaria de lembrar algumas coisas que com certeza vão fazer de tudo para apagar o brilho disso que vocês estão vivendo agora. E que Deus espera que continue no casamento. Virão muitas coisas para derrubar vocês, para fazer desistir. E uma das coisas que eu falo, que a gente precisa entender, que é esse inimigo, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Um dos inimigos do relacionamento conjugal chama-se ciúmes. Ciúmes. E a gente precisa entender para vencer esse inimigo chamado ciúmes. E para vencer o inimigo chamado ciúmes, precisamos de confiança. Confiança e fidelidade. Cada um dos dois tem que se continuar prometendo fidelidade constante, que vocês vão fazer um voto de fidelidade aqui diante de Deus e diante dessa plateia. Mas para vencer os ciúmes precisa esse voto de fidelidade e ao mesmo tempo da outra parte confiança. E com certeza o Bonifácio, essa boa pinta, né? Aí muita gente vai olhar para ele e aí o ciúme vai falar, mas olha lá, ele olhou também, ele piscou. Tem que ter confiança, confiar. E da parte dele, fidelidade. E com certeza a Márcia também, né? É boa pinta, né? Em contrapartida, muito. Que bom partido, né? O Bonifácio vai falar, é bom partido, mas inteiro é melhor, mas é minha. Já tem dono, né? Fidelidade e confiança para vencer os ciúmes. Mas para obter essa fidelidade e confiança, com certeza vai precisar da ajuda de Deus. Por isso que Paulo fala, se Deus é por nós, qual será o ciúme que será contra nós? Nenhum. Além do ciúme, existem outros fatores. Eu queria apontar outro, que é a comunicação. Nós vivemos num momento em que a gente se comunica muito, mas às vezes no casamento, no casal, falta essa questão de diálogo, de comunicação.
E durante a jornada a dois, vocês vão aprender e precisam aprender a se comunicar. Saber calar, mas também saber falar e como falar na hora certa. Porque uma palavra dita fora do contexto pode ser mal interpretada e aí já virou problema, já virou confusão, e um vira a cara para o outro e não fala. Não é isso que Deus quer. Deus deseja que o casal aprenda a se comunicar, a se relacionar. É fundamental que um diga para o outro o que sente, o que espera, o que aborrece, o que deseja, mas saber como colocar essas palavras, não como cobrança, porque ninguém gosta de ser cobrado. Existe uma maneira da gente colocar as coisas sem cobrar, colocar como conselho, como orientação. É muito importante isso. Então, olha, dois inimigos, ciúmes e a comunicação inadequada. Outra coisa também, comparação. É outro inimigo que entra no casamento tentando destruir a unidade, tentando destruir o relacionamento. Comparação. Porque o Bonifácio vai olhar muitas vezes assim e vai falar, essa comida não está boa, minha mãe cozinhava melhor. Já está comparando ela. O que ela vai dizer? Então vai comer na casa da sua mãe. Não é isso? E muitas vezes a Márcia pode dizer, essa torneira está pingando, olha, se fosse o meu pai já teria consertado. Ele vai falar, então chama teu pai para vir aqui fazer o conserto. Evite essa questão de comparação. Cada um de nós é uma pessoa com a nossa singularidade, certo? Bonifácio não vai ser esse pai, Márcia não vai ser sua mãe, não vai ser sua filha, não vai ser sua irmã, certo? Nada disso. Então evitem essas comparações que não vão ajudar em nada, pelo contrário, vão atrapalhar. E lembre-se, olha, se Deus é por nós, o ciúme não será contra nós. A falta de comunicação não será contra nós. A comparação não será contra nós. E vivam essa unidade, desfrutando o melhor do relacionamento, entendendo o que um tem de melhor e focando naquilo que um tem de melhor para oferecer para o outro. Outra coisa importante, lembra, se você casou para ser feliz, já casou errado. As pessoas, que é isso, pastor? Casou para ser feliz? Sim. Quem casa para ser feliz é egoísta. Você não casa para ser feliz, casa para fazer o outro feliz. Porque se eu caso para ser feliz, eu penso só em mim, e o outro pensa só nele. Agora, quando eu caso para fazer o outro feliz, o outro também vai casar para fazer o outro feliz, e ambos farão isso. Tornarão a felicidade do outro um momento prazeroso, um momento de continuidade, de relacionamento, de intimidade. É muito importante isso. E sempre lembrando, Deus é que vai nos dar força para vencer tudo isso. A gente fala que Deus uniu, o homem nos separa. Então é importante que entenda que essa união é Deus que estabeleceu e Deus que está consolidando agora. São esses conceitos que eu queria trazer para vocês. E a gente lembra que no casamento vocês estão fazendo um pacto, uma aliança, certo? Então nós vamos trazer as alianças que vocês prepararam, né? O amor, para serem consagradas e para vocês fazerem esses votos um diante dos outros. Então vamos receber aqui as alianças.
diante de vocês um par de alianças, né? Ou de anel, como alguns chamam, né? E esse par de aliança tem muito significado. Primeiramente, que geralmente a gente escolhe o casal ou um par de alianças, né? De ouro, que na Bíblia significa realeza, glória de Deus, que é um dos metais mais nobres. Isso significa que o casamento para Deus é algo que reflete a glória dele e que também demonstra nobreza, realeza. Outra coisa interessante, que quando eu olho para uma das alianças, ou qualquer uma das duas, né, eu não vejo aqui o começo e nem o fim. Né? Não tem emenda, porque Deus deseja que o casamento de vocês também não tenha nenhuma emenda e não tenha fim, e seja eterno. Outra coisa também que eu vejo que essa aliança menor, com certeza, é da Márcia, né? Mas como é que é da Márcia se está escrito o nome do Bonifácio aqui? É uma coisa estranha, né? E essa aliança maior aqui, com certeza, é do Bonifácio, né? Mas como é dele se está escrito o nome da Márcia? Porque significa que a partir de hoje, né, essa aliança que vai estar no dedo do Bonifácio, significa que agora a Márcia não está apenas no dedo dele, está no coração, na vida dele, né? E que essa aliança que estará no dedo da Márcia não vai ser apenas o Bonifácio que vai estar no dedo dela, mas no coração dela, na vida dela, na mente dela. E eu vou orar consagrando essas alianças aqui em cima da palavra de Deus, que é a base sólida do relacionamento dessa união simbolizada por essa aliança. Pai querido, eu como teu ministro do Evangelho, coloco minhas mãos agora sobre esse par de alianças que está em cima da tua palavra, porque eu creio que a tua palavra é o alicerce, é a base para o relacionamento dos dois, para essa aliança que eles terão agora diante de ti, diante de mim, diante dessas testemunhas. E eu consagro esse par de alianças a ti, em nome de Jesus. Amém. Pega essa aliança, Márcia fica aqui do lado. Você vai colocar no dedo da mão esquerda dela, no dedo anular, tá? E repetindo o que eu falar. Diga, Márcia, com essa aliança, eu me entrego a ti, a partir de agora, prometendo fidelidade a ti e a Deus. Com essa aliança, você recebe tudo que eu possuo e tudo que eu sou para a glória de Deus. Prometendo fidelidade na enfermidade, na saúde, na bonança ou na escassez, para a glória de Deus. Pode colocar. Isso. Márcia, da mesma forma, você vai pegar essa aliança, colocar do lado esquerdo. Por que do lado esquerdo? É o lado do coração, né, gente? Diga, Bonifácio, com essa aliança, eu me entrego a ti como esposa, prometendo fidelidade em toda e qualquer circunstância. Com essa aliança, você recebe tudo que eu possuo e tudo que eu sou para a glória de Deus. Prometendo fidelidade na doença e na saúde, na prosperidade e na escassez, para a glória de Deus. Amém. Coloquem suas mãos aqui. Pai, eu coloco minhas mãos sobre essas mãos que estão unidas agora com a aliança sobre a tua palavra, concretizando e consolidando esse matrimônio, esse relacionamento para
Vocês estão vendo essas pessoas que estão aí? Dê uma olhada. Né? Certo? Isso. Todos eles estão torcendo para a felicidade de vocês e ao mesmo tempo são testemunhas do pacto que vocês fizeram aqui diante de Deus e diante deles. E eu sei que vocês já fizeram isso várias vezes, mas talvez não com tanta seriedade diante de tanta testemunha. Vocês podem se beijar. É choro de alegria. Outra coisa interessante, gente, que no casamento alguns casais fazem isso, eu acho isso maravilhoso, a troca dos nomes, do sobrenome, para simbolizar essa união. E desde cedo, né, ele já é Francisco Bonifácio de Souza. E desde cedo ela já é Márcia Cristina de Paula Souza. Sabe? Porque agora um pertence ao outro. Lembre-se, nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que Deus os abençoe. E eu, em nome de Deus, como ministro do Evangelho, os declaro marido e mulher para a glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez somos gratos pela vida desse casal que atendeu o teu chamado e realizar essa cerimônia aqui diante de ti. A minha oração é que as tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre a vida dos dois, sobre os familiares, sobre as finanças dele, tudo aquilo que eles possuem e que possam refletir a tua glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.
Fiquem à vontade, gente. Deus abençoe a todos.